RG, o negócio é o seguinte, velho, com relação aí ao Finazzi Bonito, o Yuri Alberto, a derrota de ontem tem nome e sobrenome, Yuri Alberto. E não vem querer passar pano, não. Mas acontece uma porra, velho. O jogador, inclusive o Yuri Alberto, você foi moleque, velho. É isso que você foi ontem. Você foi moleque. Jogador de futebol, mano, ele precisa aprender que esse tipo de lance, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Se ele faz um gol dando uma cavadinha dessa daí, ou quando faz o gol dando uma paradinha, ele não vira ídolo da torcida por causa dessa merda. Mas se ele perde um pênalti batendo dessa forma, ele pode ser execrado, velho. Então, o custo-benefício dessa relação não vale a pena. Se ele faz, ele não vira herói, ele não vira ídolo. E se ele perde, ele vira vilão. Qual parte disso, jogadores de futebol? Vocês não conseguiram entender ainda. Vocês são muito burros em continuar fazendo isso. Vocês são muito burros, velho. Não dá pra admitir. Porque perder um pênalti, ô Quintino, faz parte do jogo. Muitas vezes o torcedor fica puto, mas acontece. Você bate sério e perde. Acontece do goleiro ser melhor do que você, a bola pegar caprichosamente na trave, a bola numa dessas você pega mal, a bola sobe, vai pela linha de fundo, você fica puto com o cara, mas você não vê displicência. A partir do momento que você vê displicência, você vê desdém, você vê o cara querer meter uma mala, porque eu tenho certeza que naquele lance ontem, ele já tava pronto, sabe pra quê, Quintino? Pra fazer a comemoraçãozinha da moda. Qual que é a comemoraçãozinha da moda? É assim, ó, gelado, tenho certeza que ele tava pronto pra fazer essa merda. Eu tinha certeza absoluta. Sabe o que é, mano? O cowboy viu que tava o Marcelinho Carioca tava atrás do gol. E ele acha que ele ia fazer o golzinho e ia sair comemorando com o Marcelinho ali. Eu nem acho, viu, Dodô, que seria essa alternativa. Porque hoje a comemoração da moda é imitar o Palmer lá, que ele sai tipo gelado. Matheus Pereira faz isso, sabe? Então eu acho que ele quis bater assim pra sair metendo uma mala pra cima do Flamengo. Mas, ô Domênico, é igual aquele feio que não tá pegando ninguém e tem uma chance de uma bonita que tá fazendo graça na frente dele, ele chega com o copo de bebida na frente dela, ao invés de oferecer, tenta dançar e tropeça e derruba o copo na mulher. Foi o que ele fez ontem, tá de brincadeira. Faz o básico. Ô, Yuri Alberto, eu não sei se você curte pagode, mas tem uma banda que chama assim, ó, Menos é Mais. Faz o simples, cacete. Vá a merda, porque depois do pênalti que você perdeu mais 3 gols na cara do goleiro, que poderia ter virado, ô Quintino, não sei se você viu o jogo, mas poderia ter virado ontem a partida. Poderia ter virado o primeiro tempo ali, a primeira metade, no mínimo, 3-0 pro Corinthians. O Flamengo ele foi ressuscitar no jogo a partir dos 40 minutos, mas também não foi lá grande coisa não. Ele começou a crescer um pouco no jogo, mas não teve uma grande defesa do Hugo Souza. Agora o goleiro do Flamengo pegou 3 bolas, irmão. Agora o negócio é o seguinte, volta pro segundo tempo, Lelê, ele faz 1-0. Mas, cara, tava na cara que ia dar merda. Sabe por quê? Ninguém consegue, Lelê, jogar em alto nível e marcando pressão, fazendo aquela abafa na saída de bola durante 90 minutos. E o grande problema do Corinthians, mano, é quando precisa mexer no banco. Você olha pro banco, vou te falar, um cara que mora hoje em Gaza, se ele abrir o armário, tem coisa melhor do que no banco do Corinthians. Se ele abrir o armário hoje lá, ele vai encontrar coisa melhor do que o banco do Corinthians. Porque o negócio é o seguinte, é um inferno. O Corinthians ontem, quando ele precisou mexer, entrou Kaká, entrou Rian, entrou essa tranqueira desse Thales trágico. E aí o Dorival vai cagar você também. Por que o Vitinho não jogou? O Vitinho hoje, a melhor opção que o Corinthians tem no banco, é o cara mais qualificado. E ele foi entrar faltando acho que 15 minutos pra acabar o jogo, irmão. Tá de brincadeira? Entrar o Thales Magno antes do Vitinho, ô Dorival. Vai pro inferno. Aí o Flamengo precisa mexer. Quem que ele põe? Luiz Araújo. Diferença de banco, hein? Exato, Pedro. É isso. Então, RG, o Flamengo quando ele precisa mexer, ele mantém qualidade. O Corinthians não, Lelê. Tá de brincadeira, mano. Mas pra mim o responsável ontem foi o Yuri Alberto, Lelê. Cagou com o jogo. O Mano, ele praticamente resumiu tudo o que já falamos ontem na transmissão, né? Sobre os maiores culpados. Aí eu acho que ontem não tem como você apontar em primeiro lugar, né? Um grande responsável pela derrota, a não ser o Yuri Alberto, porque realmente, gente, ele pode ter crédito com grande parte da torcida, ele pode ser importante sim, considerando esse elenco, mas ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. Vacilou. Foi realmente, assim, de uma infantilidade, de uma irresponsabilidade, de Vacilão. uma displicência, porque é o que eu sempre falo, mano, pra mim, pênalti que decide jogo não é momento de fazer graça, cara. Você quer dar uma cavadinha, você quer dar uma paradinha, você faz quando tá 4-0 o jogo e que, você tá nem aí pro resultado. Se você errar, não vai fazer falta. Agora, 0-0 contra o líder do campeonato, você sem vencer um jogo em casa pelo Brasileiro há 4 meses, né?
um time qualificado como é o time do Flamengo, apesar do Corinthians, naquele momento que perde o pênalti, estar superior sim na partida. Aí você vai lá e vai querer dar uma cavadinha dessa, que nem pra chamar de cavadinha dá, né? Não foi Porque cavadinha. foi uma coisa ridícula, Recuadinha. vergonhosa. Não foi cavadinha. Eu espero que, assim, jogador de futebol tem essa. Foi uma né? recuadinha. Quando faz gol, quando atinge meta, quando vence, quer bicho, né? Quer ganhar premiação, quer gatilho. Quando faz umas presepadas dessas, tinha que ser multado também. Concordo. Porque, pô, aí o clube fica no prejuízo, o torcedor que pagou o ingresso fica no prejuízo, e pro jogador não acontece porcaria nenhuma, né? Mas, enfim, me irritei ontem demais com isso aí, tanto com o Yuri. Eu não sei o que deu na cabeça do Yuri, mano, pra ele fazer uma coisa dessa, porque ele não é um jogador que costuma fazer esse tipo de coisa. Sabe, ele não é um jogador meio Daverson, assim, meio Mas o gol não redimiu ele, Lelê? desse jeito. O gol não redimiu. Pô, ele fez gol, Foi cara. 1-0 do pé dele. Sabe por quê? O gol que ele fez redimiria pelo pênalti que ele perdeu se o Corinthians tivesse vencido o jogo com aquele gol. Como o Flamengo conseguiu a virada depois, o peso ficou o mesmo, né? Pô, Porque ele o gol perdeu não acabou dois, mais adiantando de dois. nada. Ele E perdeu além mais do dois. pênalti, ele perde chances cara a cara com o goleiro ali, com o Rossi, cara. Teve uma que ele deu na trave antes ainda do pênalti. Teve mais uma que ele perdeu depois, né? Que deu por O cima próprio ali. lance que originou Ô, o Lelê. pênalti, ele perdeu um gol incrível. Ainda no primeiro tempo. Sim, sim. Exato. Mano. Teve aquele lance do Rossi que ele poderia ter tocado, inclusive, se ele tá sem O confiança. Guinegão. O Guinegão tava correndo lá na ponta esquerda, Lelê, ia fazer o gol sem goleiro. Tá sem confiança, toca pro cara que tá... E ele viu o Guinegão chegando ali, mas quis meter uma mala. Então, Lelê, é imperdoável o que ele fez. Porque quando você joga com o Flamengo, gente, é difícil o Flamengo jogar mal, e principalmente os dois tempos o Flamengo jogar mal. E no segundo tempo, quando o Flamengo volta, ele já volta melhor que o Corinthians também. Mesmo o Corinthians tendo ali a chance de abrir o placar, o Flamengo não sentiu o jogo. E o Corinthians, ao invés de aproveitar aquele momento psicológico, pouco tempo depois... o Bidon, que eu vou te falar também, meu Deus do céu. O Bidon, se ele quiser doar sangue, ele morre, porque ele não tem. É uma situação, cara, que o Flamengo, de maneira até tranquila, não se afobou, foi pra cima do Corinthians e conseguiu um empate. E tava na cara que ia virar o jogo, cara. Então, quando você tem chances importantes contra o Flamengo, você não pode desperdiçar. Você não tá jogando com Juventude do outro lado. É absurdo, cara. E por mais que digam também, Lele, aí vamos falar desse lance aí do segundo gol do Flamengo, que era um lateral pro Corinthians, que foi invertido pela arbitragem, o Flamengo bateu rápido e gerou o segundo gol do Flamengo. Mas, cara, na boa, Lele, eu acho que se prender nesse lance pra justificar a derrota é muito pouco, diante do que o Corinthians foi incompetente, principalmente nos pés do Yuri Alberto. E é um lance que a galera fala, mas o VAR deveria intervir. O VAR, ele só pode intervir quando o jogo já tá em andamento. É igual escanteio, o cara marcou um escanteio que não foi, ou uma falta que não foi, e dessa falta originou-se um cruzamento pra dentro da área que saiu o gol, o VAR não pode falar pro árbitro, essa falta não existiu, esse escanteio não era tiro de meta, esse lateral você errou. Porque é um lance que não cabe ao VAR fazer. Então, infelizmente, a regra hoje possibilita esse tipo de erro aí, mas foi um lateral pro Corinthians, mas eu repito, não sei a opinião da Lelê. Isso pra mim não serve de justificativa pra tapar a péssima partida mano, que o Alberto fez. E eu só vou mandar um chupa aqui pro meu primo Bruno, lá de Osasco, que é da Gaviões. Ele tatuou YA9 na perna, em homenagem ao Yuri Alberto. Então, um grande chupa aí pra esse trouxa. Sério? Não, Puta, ele é um grande trouxa, né? Pra fazer isso É um grande trouxa. É o Bruno Dias, Desculpa, lá mas da puta Gaviões, trouxa, né? Um trouxa, lá de um puta Osasco. É um grande trouxa, tá escutando a gente aqui agora. Já pensou, né? Eu concordo com o Mano, acho que não dá pra isentar, né, o time por conta de um erro de arbitragem que realmente ocorreu ontem. E ali quem erra é o Bandeira, né? Porque o Bandeira tá vindo por trás do lance e ele não viu que depois de pegar no Gustavo Henrique, a bola volta e pega no pé do Plata. E o Plata foi ligeiro, foi Mas malandro. você precisou ver umas 3 ou 4 Mas é vezes. duvidoso então, demais, viu? é bem difícil. duvidoso. Bem Não, assim, duvidoso. se você pegar com a câmera de frente, dá pra ver bem. Agora, a de trás, Sim. Nossa, inclusive dá onde o dúvida Bandeira demais. tava, É, era porque- um lance difícil. é porque ele tá correndo muito atrás rápido. dos dois. E o Plata E os foi pés, mais eles malandro colocam ainda. quase Porque juntos. o Plata, sabendo que tinha pegado nele por último, ele já pega e já cobra rápido. Porque aí não Lógico. tem como voltar pro VAR avaliar. Mas quando ele vai cobrar, o Bandeira já deu pra cá. Sim. Pode olhar, o Bandeira Sim, na aponta hora. pra Mas cá, o- cadê Flamengo, né? mas e aí o Domênico, VAR não oi. tem como agir depois, aí né? não tem, Porque daí não o jogo tem. já O reiniciou. VAR não pode chamar em lateral, né? Não, e Mas o a jogo Mano reiniciou. Mas a vista ali, Domênico, do Bandeira é melhor do que qualquer Sim, câmera. Ele tá eu do tenho lado dúvida, do mano. lance.
Mas, Sabe, mano, é um erro grosseiro, cara. Esses Porque caras, o mano, são lance fracos. mesmo aí por trás. Então, mas o lance por trás, Domênico, cabe realmente aí uma interpretação. Você fala, pô, não sei. Mas a câmera que a Lele falou que mostra o lance de frente, nitidamente a bola pega no pé do Plata e a bola vai pra lateral. Mas o Bandeira, ele pode se colocar em qualquer lugar do campo, ali naquela lateral que ele tá atuando, e o cara se posicionou mal. Entendeu? E ele tem que ter vamos colocar assim, a qualidade de poder enxergar um lance óbvio desse. Mas qualidade é o que eles menos têm, mano. Ele não Exato. tava olhando. Ele viu, tava mano? de trás, ele tava atrás da ponta do pé do cara. Ele tá correndo, mas não tá olhando o pé dos jogadores ali. Qualidade pra esses caras é pedir muito. Vocês estão de brincadeira. É tudo mas peraí. ruim demais. Mas, ô, gente, vocês acham que foi um erro Não acho que foi escabroso. Não, Acho que dá dúvida. Dá dúvida. Não, foi um erro, mas assim, fazer o quê? Dá dúvida. Não. É um lance que se não sai o gol, ninguém ia falar nunca desse não lance. era- Se o Corinthians tivesse convertido todos os gols que perdeu, o Yuri, exatamente. ninguém estaria falando Mas desse É o que lateral. o Mano falou. Pô, Acho que deve ser por conta de ontem, tudo que aconteceu. O Yuri Alberto foi cobrado? Não, não teve cobrança. Não teve cobrança. Todo mundo preferiu passar a mão na cabeça do Yuri Alberto, tá? O vestiário foi um clima de velório, né? Todo mundo triste, ninguém se cobrou, né? Ninguém discutiu, ninguém bateu boca, ninguém brigou. Não estou falando que eu queria isso, estou falando que não teve, é uma constatação, tá? E realmente, né, não teve um vestiário quente. A gente até esperava isso, né, porque o Romero ameaçou uma discussão ali no gramado, a gente não entendeu se era com o Hugo, se era com o Yuri. Eu até imaginei que eu ia colher algum tipo de informação mais quente em relação ao vestiário do Corinthians, quando fui atrás da informação, né, para saber o clima do vestiário, principalmente pelo pênalti perdido do Yuri Alberto, enfim, mas era só um clima só de tristeza pela derrota, né, pela circunstância da partida, o erro da arbitragem, enfim, não tiveram reação de cobrança, de um xingar o outro, então de falar, gente, não sei o que, não teve nada disso. E ontem, inclusive, né, foi atípico. Os jogadores deixaram a Neoquímica Arena mais cedo, né? Falaram que o vestiário ficou vazio rapidamente, bem diferente dos últimos jogos. Os jogadores não falaram, foi um silêncio no vestiário, e os que entravam já saíam rápido para ir embora, tá? Então não teve cobrança, enfim, é uma leve opinião aqui. Claro que eu jamais vou querer violência, nem xingamento eu quero, você sabe que eu não falo palavrão, mas eu acho que uma cobrança entre um e outro ali seria, né, talvez benéfica nessa cobrança do que esse silêncio todo. É um time que parece que não reage, sem alma. Isso me preocupa para a sequência da temporada. Mas essa é a informação que eu sempre colho para vocês. Vocês sempre vão ficar sabendo o que aconteceu no vestiário. Então ontem silêncio, clima de velório, tristeza, e todos que chegavam iam embora rapidamente. Ninguém se cobrou, ninguém cobrou Yuri, não teve... assim, né, o Corinthians tem uns dirigentes lá que são bem boleiros, né, eles querem só ser amigos de jogadores, eles não querem cobrar, tá, tem uns lá que é boleiro total, vive no CT, no vestiário, enfim, mas pra cobrar que é bom nada. E aí, Fiel, concorda? Você acha que esse deveria ser o clima dentro do vestiário? Não ter cobrança, os líderes ali, capitães do time, Hugo Souza, Romero, entre outros ali, o próprio Dorival, Fabinho, presidente Stable, deveria ter tido uma cobrança mais séria, mais dura em cima do Yuri? Porque como a gente já trouxe no vídeo anterior, agora um faz, não acontece nada, não tem uma multa, não tem uma chamada de atenção, o cara não perde nada. Pra ele simplesmente fez, cagou, torcedor que pagou o ingresso ali pra assistir o jogo, torcedor que tava contando com aquela vitória, todos os demais jogadores e elenco ali se entregando para conseguir esses 3 pontos aí, vencer o Varmengo dentro de casa. Agora, se o Yuri teve cobrança, o Memphis muito menos contra o Mirassol, e o próximo que fizer vai ficar por isso mesmo, e bola pra frente, né? Saíram correndo do vestiário, acho que talvez foram pra balada, né? Ou é pressa pra ir embora. Você acha que estão se importando? Estão nada. O que importa é o dinheirinho no bolso deles ali e já era. Triste é isso, porque fazem o que fazem dentro do Corinthians, tanto no setor administrativo, financeiro, ninguém paga o pato por nada que faz de errado. É Augusto Melo, é Andrés, é Duílio, e agora dentro de campo também. Fazem o que bem entende, cagam na cara da torcida, e simplesmente o executivo de futebol, o presidente, não fala nada.
essa realidade do nosso Corinthians. Não sou a favor de briga, não sou a favor de treta, mas simplesmente sair cabisbaixo e aceitar demonstra a fraqueza aí desse time e a vontade nula de vencer ou até se incomodar com uma derrota dessa. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!